Olá, signo de Virgem, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e eu venho trazer hoje aqui para vocês, Virgem, a leitura para o mês de setembro. Eu espero que faça muito sentido para vocês. Obrigada por você estar aqui comigo. Esse canal é o Temperança com Amor. Meu nome é Sueli. Eu trago a leitura do baralho cigano, tá? Você encaixe na sua realidade, como for, família, trabalho, relacionamento, sejam eles em sociedade, tá? Não tome decisões baseadas nas leituras, porque são muitas energias, são milhões de pessoas com o mesmo signo seu. Então, isso são energias direcionadas, são apenas leituras para que você tire as suas conclusões, mas não tome decisões, ok? O signo de Virgem é um signo mutável, tá? É um signo de terra, regido pelo planeta Mercúrio. Eu espero que você goste, eu espero que a paz, a luz e a chamatrina esteja com você. Vamos lá, dar início à sua leitura com o tarô de Marsella, ok? 5 cartas. O rei de paus, esse rei de paus, ele já veio falar de um progresso, de uma fertilidade. O 6 de paus, o 4 de paus, o 4 de paus. 4 de paus, ele fala para você de harmonia, de paz, de aliança. Você está finalizando alguma coisa aqui, a carta da morte, o signo de Virgem. Você aqui está finalizando, a morte vem trazer uma finalização e um recomeço, tá? Sempre vamos falar disso com a carta da morte, de finalizações e recomeço. Aqui a gente tem o 5 de copas, e o 5 de copas fala para você de mágoas, de frustrações, de amargura, de abandono. O 5 de paus, ele fala para você de uma reconstrução, de uma elevação, de uma... São recuperações de autoestima, tá? De boa sorte. Você saiu magoada aqui, você finalizou alguma coisa, saiu magoada, mas aqui, ó, é uma superação. São barreiras que você vai transpor com, vamos dizer, com tranquilidade. Os bons resultados aqui indicam o 5 de paus. No fundo do maço, a roda da fortuna. E a roda da fortuna, ela vem falar para você, Virgem, de uma... São obstáculos que você talvez tenha que enfrentar. Sabe quando a roda gira e você não está esperando, que é o que está falando essa finalização? Essa morte aqui, Virgem, ela vem falando para você de uma finalização, tá? Já abriu você aqui essa carta, já abriu falando aqui do rei de paus, que você busca aí um novo começo, uma nova perspectiva de vida, né? Busca felicidade com novos projetos, com ações, porque esse rei, ele fala de novos projetos de ação. Aí aqui o 4 de paus, ele já traz seguido a sua harmonia, um controle dos obstáculos, são fases de reorganização aí, Virgem, que você pode estar passando. Você finalizou alguma situação que te machucou, que te trouxe mágoas, que te desgastou, que frustrou você, né? Você saiu amargurada desses planos que você tinha e não foram bem sucedidos, talvez, e finalizou. Finalizou o quê? Um trabalho, uma sociedade, um casamento, um namoro, uma amizade. Por isso que eu sempre falo, encaixe para você, porque são muitas energias. Então, direcione para você que está aqui comigo, me ouvindo, do que a gente está falando.
Porém, aqui, esse 5 de paus, ele vem falar para você que aqui é uma reconstrução, tá? É uma reconstrução tranquila, você vai começar novamente, porque a gente começa com o rei de paus e finaliza aqui essas 5 cartas com o paus. Então, assim, ó, eu sempre falo que enquanto a gente tem lenha, o fogo nunca se apaga, né? Enquanto a gente tem lenha para queimar, o fogo nunca vai apagar. E no fundo do seu maço, a roda da fortuna, ela realmente indica, tá? Que você aqui tomou uma decisão, que você... que a roda vai girar, quem estava em cima desce, quem estava embaixo sobe e assim sucessivamente. É a roda da vida, é o ciclo que a gente passa estando aqui na Terra. Seja ele qual for, a gente sempre passa por ciclos. Então, vamos lá, Virgem, eu vou tirar aqui dos videntes da luz, tá? Para ter mais direção do que a gente tá falando aqui para Câncer, do que a gente tá falando para Câncer. Trabalho, romance, amizade, sociedade, seja o que for. Vamos lá? Signo de Câncer, do que a gente fala aqui? Câncer, o rei de paus. A gente tá falando aqui de uma nostalgia, de alguma coisa que você busca lá no passado, Câncer. O que você fica buscando na sua mente, no passado? Aqui, ó, a estrela. A estrela junto com o 4 de paus aqui, o 4 de paus. Por ele falar de acordos de paz, de meios, de dificuldades, você vem acompanhado aqui da estrela. E a estrela, ela fala de você estar numa esperança, você está se libertando. São forças superiores que ajudam você a fazer uma reconstrução, tá? São caminhos abertos com prosperidade aqui. Se você está finalizando alguma coisa, aqui, essa finalização, você tem o auxílio da espiritualidade. É por isso que saiu a carta aqui do mundo. A carta do mundo é como se fosse o dedo de Deus, vamos dizer assim. Se você não toma atitude, a espiritualidade, o universo empurra você para que, se você está com medo da finalização, o universo vai dar uma forcinha e falar para você: sai dessa nostalgia, para de viver nesse passado, para com essas ilusões aqui que não te levam a nada. O passado não te traz boas coisas. Então, Virgem, é a finalização que o universo traz para você, mas ele traz uma finalização dizendo que novos caminhos, coisas abertas, você terá a capacidade de enfrentar tudo isso. É a espiritualidade junto com você. Aqui, ó. Essa aqui é a rainha de espadas. A rainha de espadas, o Virgem, ela fala disso, ela fala de uma frieza, de infortúnios, de coisas que talvez você vinha passando. E essa finalização aqui, essa rainha de espadas, ela traz uma realização difícil, são finalizações que trazem uma dor, mas é uma dor interna. Vê aqui embaixo da carta uma coisa escondida? É uma coisa interna que você trazia com você e isso sempre te remetia ao passado. Coisas que tinham no seu coração, coisas que você tentava apagar, esconder, mas isso sempre retornava para você. E essa rainha de espadas, ela é vamos dizer assim, essa rainha de espadas, ela, por ela ser fria, calculista no egoísmo dela, ela vive num isolamento, ela finaliza essa nostalgia, ela analisa com frieza o que ela quer.
essa análise dela, ela é fria e constante. Aqui, ó, o 5 de copas. Você, se a gente estivesse aqui falando se a gente estiver falando de amor, o 5 de copas, ele fala das mágoas, de coisas, de frustrações, de arrependimentos, de amargura. E o 4 de pentáculos, ele fala para você de uma limitação. É como se aqui fosse uma escassez de amor, uma escassez, era tudo limitado. As posses, os domínios aqui ou é um amor, ou um trabalho, alguma coisa que não tem desenvolvimento. É como, vamos dizer assim, como minha avó sempre falava assim, se a gente estiver falando de trabalho aqui, a minha avó sempre dizia que pobre que trabalha para pobre sustenta dois. Vamos dizer assim. Então, se você vivia num amor escasso, você precisava amar para você e para o outro. Se você estava num trabalho constante que não tem aquela vivência boa, você fazia o seu e o do outro. Aqui é sempre uma coisa, tá vendo que ela segura uma bolsa, como se alguém fosse pegar o que é dela? Tem muita gente aqui, mas ela estava sempre naquela, isso é meu, eu não divido, isso é meu, sabe assim? Seja amor, seja trabalho, seja amizade, aquela coisa, aquela ganância que segura e não deixa com que você tenha o progresso, que você consiga ir para frente, que você desenvolva o que você tem de melhor. E aqui você vem finalizando, tá vendo? Mais uma para o 5 de paus. O 5 de paus, ele fala da reconstrução. E aqui realmente você reconstruindo com o rei de paus, tá? O rei de paus aqui, ele fala para você de progresso, de fartura, de uma reorganização, de um desenvolvimento, de uma determinação de novos projetos. Então, ô Virgem, você finaliza essa coisa escassa que você vivia, essas amarguras, e você tem aqui com o rei de paus um novo começo. Ele deixa ali o leão dele para trás, ele pega o cajado e vem embora, porque ele sabe o que ele tem nas costas dele, ele tem a força para reconstruir. É o que eu falei, quem tem pau para queimar sempre tem fogo. Quem sabe a energia que tem por trás de si não deixa se apagar, entende? E é sobre isso que a gente está falando aqui com você, Virgem. Você vivia no passado, você vivia numa nostalgia, tendo que amar para você e para o outro, fazer para você e para o outro, trabalhar para você e para o outro. Aqui não havia reciprocidade das coisas. E você aqui recomeça. E você aqui vem com determinação e recomeça tudo no seu progresso, aqui com fartura, aqui com fertilidade, tá? No fundo do seu maço, a gente tem aqui, ó, o cavaleiro de paus. E o cavaleiro de paus, ele fala para você de bravura, de arrojo, tá vendo? Que ele não tem medo. Aqui é o rei de paus e aqui é o cavaleiro de paus. Tá vendo que você recomeça, Virgem? E você recomeça com força. Aqui os seus obstáculos, eles somem. Aqui você tem uma abertura de caminho. Aqui são os seus projetos. Você é feliz já, ó. Reconquistando o que é seu. É seu merecimento ser feliz, é seu merecimento ser amado, é seu merecimento um novo trabalho, uma nova conquista, um novo. É seu merecimento. Onde tem pau, tem fogo para queimar. Tá vendo, Virgem? Onde tem pau, você abriu com o rei de paus, você tem aqui o 4 de paus, aqui você tem o 5 de paus, o cavaleiro, o rei
de paus. Então, aqui, você na sua conquista, Virgem. Você no seu novo. Você começando o que é seu, dando início no que é seu, reconquistando o que é seu. O seu amor próprio aqui, reconquistado. Ok? Vamos ver, Virgem. O fofoqueirinho aqui, o baralho cigano, ele vai trazer mais. E do que a gente tá falando aqui com alguns dos virginianos. Seja trabalho, seja aqui um amor, alguém que não estava sendo correspondido, alguém que só fazia, só se entregava, aqui era só o venha nosso, o vosso reino nada, né? Tava assim com você, Virgem. Você se doava demais, você se entregava demais, mas você não tinha o retorno disso que você oferecia, né? Então, do que a gente tá falando aqui pra Virgem? Mudanças a longo prazo. A torre vem falar que você entre para dentro de você, se analise para que você faça a sua mudança. Tá vendo? A morte finalizou o seu sofrimento. Essa carta aqui é uma carta de sofrimento, é uma carta de constância. Essa carta aqui, ela sempre vai trazer para você e vai sugerir sempre um uso de abuso, sabe? Discórdias, conflitos, confusão, é isso aqui. Aqui a montanha. Fim das suas dificuldades, as suas mágoas, o seu sofrimento, a sua escassez aqui, esse 4 de ouros aqui que nunca era recíproco, as suas dificuldades aqui, ó. A montanha, ela fala de limites, você era uma pessoa limitada. O que você tinha sempre era no seu limite. Seja amor era no limite, seja o dinheiro era no limite, tudo aqui era no seu limite, era limitado. Essa rainha de espadas, esse infortúnio aqui na sua vida finalizou esse sofrimento. Aqui, ó, a sua segurança. A âncora, ela fala da segurança. A âncora, ela fala de esperança. A âncora, ela fala de êxito. Ela fala de estabilidade. Você finalizou uma coisa que está estável. E aqui a finalização com êxito, um êxito tão bom que os peixes, ele fala de abundância, um baú de ouro no fundo. Você se aprofundou, né? Você foi, você se estabilizou e aqui você tem a segurança com os peixes, com o seu baú de ouro. Aqui você sai da limitação, você sai da escassez. Isso que você deixou para trás aqui, Virgem, essa escassez acabou. Você muda, você recomeça, você tem o seu reinício, essa finalização aqui, ó, você fez na hora certa, tá? É isso que eles estão falando aqui. Vamos confirmar com o ciclo lunar o que eles finalizaram aqui. O que foi que Virgem finalizou aqui, que saiu dessa escassez para uma abundância, dessa falta de amor para uma fluidez de relacionamento. O que a gente falou aqui? Para a Virgem. Para a Virgem. Essa figura saiu também para Câncer. Se você está finalizando aqui a figura, entenda você como essa figura paterna, tá? Você é uma pessoa que está lidando com uma figura paterna, onde ela precisa entender que você também cresceu, que você também aqui, se a gente estiver falando de família, a figura paterna aqui, ela fala para você
como se a mãe buscasse um auxílio, é como se a criança buscasse um auxílio no colo materno, né? Como se a escassez aqui de um homem, você tinha escassez e a limitação de um homem aqui, alguém que, aqui, ó, a casa, fora de casa. Câncer, você está finalizando algo que para você aqui é o sair, é o recomeço, mas é um recomeço que traz para você um sair de casa para algo novo. Pode ser aqui de uma pessoa que era tão ocupada que ela não tinha tempo para si. Essa figura aqui, ela é uma mulher, mas aqui você inverte o papel, aqui é uma figura paterna. É como se o íntimo do pai aqui, algo que te desgastava, algo que te segurava, algo que te sufocava aqui, ó, uma falta de carinho, uma falta de amor, uma falta de reciprocidade, uma escassez. O que você estava passando aqui com essa pessoa é dentro de casa. Não é trabalho, é casa, é família. A gente está falando aqui, Virgem, de família, de coisas que você não tinha reciprocidade, tá? Se a gente estiver falando de um casamento, é uma união que não tem reciprocidade. Se a gente está falando de família, uma família que esgota os seus bens, os seus valores, né? Que é isso aqui que fala esse 4 de pentáculos. Sempre a escassez de você não ter reciprocidade. A bicicleta. A bicicleta, ela fala de viagens curtas, né? De coisas que você possa estar fazendo aí, sim, ó, a bicicleta é uma coisa que você pega e faz uma viagem curta com ela, mas ela traz para você é como se você dentro dessa casa você tivesse num sedentarismo. Você precisa, num contexto, ter aqui um esforço. Você precisa que as pessoas reconheçam você. É como se aqui a escassez do seu reconhecimento. Exatamente, ó, final. Tá vendo? Você finais, essa pessoa aqui, ó. Isso estava acabando com essa saúde, ô Virgem. Aqui, ó, o seu sedentarismo, isso já estava te desgastando tanto. Você finalizou, você indo embora aqui, o seu sedentarismo, a sua coisa, não vou tirar mais carta, já estava acabando com a sua saúde, né? Aí, ó, são finalizações, você indo embora, são viagens curtas, né? Porque com a bicicleta você não vai tão longe assim, ou para outra cidade de bicicleta, não. Mas assim, ó, você vai fazer a sua mudança. Você finalizou uma coisa que estava mexendo até com a sua saúde já, né? Essa figura paterna, ou esse marido, ou esse pai, ou esse avô, ou esse tio, essa coisa dentro da sua casa já estava desgastando tanto você, né? Que você está saindo, você está se mudando. Você vai para um outro lugar. Finalizou porque a sua saúde aqui já estava sendo prejudicada, Virgem. Ok? É isso, Virgem, que eu trago para você neste mês de setembro. Eu espero ter ajudado. E se você gostou da minha leitura, por favor, deixe seu like, tá? Isso não te custa nada, mas me ajuda muito. Deixa aí o seu joinha para mim. Tá bom, Virgem? Até a próxima.